Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, vocês todos aqui no salão, o pessoal em casa, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente. É uma alegria enorme estarmos aqui hoje. Nós vamos falar sobre um tema que nós já até falamos, mas ele não se esgota nunca, né? Falamos com outro título e tal, mas a ideia é a mesma, né? Para que servir, não é? Eu estou trazendo aqui hoje para compartilhar conosco a experiência e o conhecimento a Simone. Boa noite, Simone. Boa noite para todos, né? Uma alegria estar aqui mais uma vez aí, batendo esse papo com a minha amiga, com o meu amigo, com vocês todos. É sempre bom, né? A gente pensar, refletir juntos e ir se renovando, né? A gente está aqui para isso, né? Com certeza. Também temos a nossa companheira Anete. Boa noite, Anete. Boa noite para todos, né? Presenciais, online. Que todos se sintam sempre muito bem-vindos aqui na Casa de Jesus e que a gente consiga todos juntos pensar, né? Servir para quê, né? A gente faz esses momentos para reflexão de todos nós, que a gente consiga fazer um bom trabalho. Que assim seja, né? Já é quase uma prece, né? Verdade. Bom, vamos fazer uma prece para darmos início, agradecendo uma vez mais a nossa querida Casa de Jesus, a equipe espiritual, aos nossos companheiros, que todos se empenham sempre em disponibilizar a todos os nossos frequentadores e trabalhadores o acesso à nossa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos inspira e nos guia. Que assim seja. Viva Jesus! E eu fiquei aqui pensando, para que servir? Estava até comentando com as amigas aqui. Hoje é uma quarta-feira, um dia comum. De manhã nós já tivemos captação especial, aliás, captação, né? Direta, de cura, de tarde. Agora à noite tem uma equipe nossa lá trabalhando, recebendo os amigos que precisam de apoio. Mas nós também tivemos ao longo dessa quarta-feira o pessoal trabalhando no núcleo, recebendo as crianças, orientando, pais e etc. Nós estamos tendo nesse exato momento um trabalho mediúnico na General Carneiro. Nós temos a livraria aberta, temos gente na cantina esquentando um pão de queijo para quem chegou atrasado, não teve tempo de comer. Nós temos aqui a equipe do cerimonial que chegou cedo, fez um café com bolacha para receber vocês, né? O brechó que trabalhou hoje, a semana inteira trabalhando. Caramba, só na Casa de Jesus. Afinal, para quê? A gente pode pensar aí em várias coisas, né? De alguma maneira a gente pode pensar, para que servir, né? Porque Jesus disse, né? A resposta simples. Jesus disse para amar o próximo, então vamos servir, né? Vamos fazer isso. Só que hoje a gente já tem condições de se aprofundar e pensar melhor no significado dessa palavra na nossa vida, né? Porque o servir não é uma tarefa simples, né? Que eu vou ali, executo, tem um início, um meio, um fim e acabou, cumpri, né? Tiquei lá e estou zerada. Não é esse o propósito do servir, né? O que Jesus vem trazer para a gente, né? O que a doutrina, até porque Kardec também coloca isso, né? Que fora da caridade não há salvação. E a caridade nada mais é do que o serviço, a doação ao outro. A caridade material, ela é importante, mas a gente sabe que a verdadeira é aquela onde a gente se doa, né?
Então, a gente pode começar a pensar no significado desse servir, né? E por que ele é tão importante para a nossa vida. Porque, na realidade, é o único propósito da gente estar aqui, né? Não tem outro sentido a gente existir, a gente estar encarnado, se não for para servir ao outro, né? E aí a gente tem aquela frase, né, como tantas outras de Jesus, né, que é muito impactante, pelo menos para mim, né, quando ele diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, pega, né? Pega ali na gente. Se Jesus, que é um espírito perfeito, se coloca nesse papel, e não só quando ele fala isso, né, nas suas atitudes, né, em toda a sua trajetória, ele só tem exemplos para nos mostrar de serviço ao outro, né, e não é aquela coisa, né, quadradinha que a gente pratica no nosso dia a dia, que tem a sua função, né? Faz parte. As nossas atividades diárias, as nossas tarefas, elas são super importantes no mundo que vivemos. Mas o servir que a gente quer falar aqui hoje tem um outro propósito, né, Anete? Aliás, eu acho que o propósito de estarmos aqui é servir, né? Todo mundo já sabe que a gente não está aqui de passeio, não está aqui, né, só para brincar, para se divertir. A gente está aqui numa grande escola de aprendizado. E se as leis são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como que eu vou amar ao próximo, ou mostrar o meu amor a Deus se não for servindo? Qual a outra possibilidade que existe, não é? De um jeito ou de outro, a gente vai estar servindo para poder crescer, aprender, mostrar o nosso amor a Deus, mostrar o nosso amor ao nosso irmão, não é? O servir, ele é parte integrante da nossa estadia aqui na Terra, né? A gente pode servir bem ou mal, aprendendo a servir com interesse a princípio, e depois a gente ir aprendendo que é uma grande dádiva poder servir. A gente realmente está sempre colaborando com aquele que é servido, mas quanta alegria fica para quem serve, né? Então, eu acho que é isso, a gente veio para servir mesmo. E eu comentei com o Luiz um pouquinho antes da gente começar, que no fim vai misturando tudo, né? O Evangelho é isso mesmo, né? Ele vai misturando tudo, porque o objetivo sempre é aprender a amar. Vai misturando tudo, porque em conversa sobre caridade nós falamos disso, em conversa sobre voluntariado falamos disso. Então, o servir está pontuado em todos os pedacinhos aí do Evangelho, né? Com certeza. Eu iria um pouco mais longe, se eu puder. Se eu não puder, vocês me freiam. Fique à vontade, Luiz. Eu fiquei pensando, por que será que duas mulheres se dispuseram a falar sobre servir? Aí, na minha cabeça, veio mãe. Faz algum sentido isso? Faz sentido para a mãe, mas faz sentido para pai também, né? Com certeza. É que a mãe é sempre a referência, né? Assim, não desprezando os pais. Aliás, eu também sou pai, né? Mas a gente sempre, quando fala de entrega, ou eu estou errado? Não, eu acho que talvez seja uma referência nossa, né? De como a gente estava falando do servir como doação, né? Como entrega, né? A gente tem muito essa referência da maternidade, né? Que graças a Deus hoje isso está se modificando, né? A gente tem homens e pais aí super, né, ativos e participantes, né, da formação, mas eu acho que a gente traz essa referência, né, da entrega, da doação, até porque não é puxando sardinha, né, mas sempre vai haver uma diferença, né, que não é tão sutil, porque as mulheres carregam esse espírito, esse outro ser dentro de si. Então, a relação, ela é diferenciada,
né? Assim, os pais são maravilhosos e fundamentais, né, na vida de qualquer indivíduo, né? Isso não tem nem o que se questionar, né? Mas a relação da mãe, ela é visceral, ela já é, né, não vamos nem entrar em outras vidas, né? Ela já começa ali desde a concepção, né? Num processo de mudança de metabolismo, de mudança de, né, de hormônios, de emoções, e tudo ali já vai conduzindo. Talvez por isso que tenha essa entrega, né, que a gente acha e supõe ser maior, né? Mas a gente até comenta, e talvez nem seja o correto, mas que o amor mais verdadeiro ainda é essa entrega que a mãe tem para os seus filhos, né? Em situações bem difíceis, a mãe está ali, né? Quando acha que não tem mais possibilidade nenhuma, ela vai, ela acha e então é isso, servir, né? Só também fazendo uma ressalva aqui, que a gente está falando de situações usuais, comuns, né? Porque a gente sempre vai ouvir, né? Ah, mas a minha mãe me abandonou, a minha mãe me maltrata, né? A gente sabe, infelizmente, que existem esses relatos, né? Mas a gente está falando de uma situação usual, né? É claro que a gente não vai romantizar nem idealizar nada, a gente sabe que as mães também são imperfeitas, né? Que também estão num processo de aprendizado, e eu acho que daí talvez que venha essa referência, né? Porque o servir é aprender, né? A gente vem aqui servir para poder aprender. Aprender o quê? A amar, a perdoar, tudo aquilo que a gente fala sempre, né? Então, a gente vem aqui para aprender. E o servir é o nosso veículo, né? É a ferramenta que a gente tem para construir, né, e edificar esses sentimentos, esses valores que a gente veio desenvolver. Então, com certeza, como nós também não somos perfeitos, pais, mães, todo mundo é falível, né? Então, a gente, claro, tem esse olhar, que cabe muito bem na questão do servir. Porque quando você se doa, quando você tem a intenção de fazer algo por alguém, a gente presta atenção nesse outro, né? Então, eu acho que isso também é algo grandioso no servir. Eu enxergo o outro, né? Porque se eu quero ajudar, eu já identifiquei que ele tem uma necessidade. Senão, eu não vou ajudar, não é isso? Que seja material, que seja espiritual. O outro está precisando de algo, deixa eu ajudar. Então, você já se dispõe de si, né? Eu acho que a gente está num processo, né? Então a gente vai ter erros e acertos mesmo. Inclusive na maternidade, a gente tem muitos erros e muitos acertos, né? E como é um processo, o servir é isso. Ah, mas eu não sei servir, eu não sei qual que é o momento de servir, eu não estou pronto para servir. Tem uma frase que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então a gente vai servir e pode errar, e vai errar muitas vezes, mas fez o movimento de servir, de se entregar, de se doar e até de enfrentar os desafios que a vida oferece, de estar acertando ou errando, né? E com os filhos a gente faz muito isso mesmo, né? A gente acerta, a gente erra, mas assim, a gente está oferecendo, a gente está se doando. Eu acho que isso é importante. A gente às vezes escuta pessoas falando assim: ah, mas depois, quando eu me aposentar, mas esse não é o momento, mas eu não tenho formação, mas agora eu preciso me cuidar, porque eu vou fazer isso. Não, porque agora vai acontecer aquilo, né? O momento de servir é agora, é hoje, é sempre, né? E servir quem? Todo mundo, todos, tudo, qualquer projeto, né? É lógico que a gente vai procurar aquele que a gente se identifica mais, né, se for trabalhar, mas a gente vai servir a todos, aquele que estiver mais próximo da gente com necessidades. Geralmente, a gente começa dentro do núcleo familiar, que é a primeira sociedade, o núcleo, né, mas vai se expandindo para toda a volta, né, é servir. Servir grande ou servir pequeno, fazer grandes projetos ou fazer pequenas coisas, não importa, não importa.
Às vezes a gente quer fazer algo tão grande, vai protelando, protelando, protelando e não faz. Então, vá fazendo trabalhos pequenos, vá fazendo atividades pequenas, vá fazendo pequenos favores, sem cobrança, sem recompensa, sem ser um talento na mídia, né? Mas, assim, conquistando pouco a pouco o seu prazer de estar servindo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Esse processo de aprendizado de servir também, né? Puxar um pouquinho mais perto. Não sei falar. Ouviram aí embaixo? Tudo bem? Eu vejo lá no núcleo, por exemplo, eu sempre vou falar do núcleo, eu vejo lá no núcleo, por exemplo, que quando a gente começa, a gente tem uma visão e a visão da gente vai mudando. Então, às vezes, a gente pensa em servir de um jeito e acaba servindo de outro jeito, o mais adequado. Cada público, cada pessoa, talvez precise de uma palavra diferente, às vezes só de um ouvido, às vezes de uma execução de uma tarefa, né? Às vezes depende até de um dinheirinho aí para poder executar aquele serviço, né? Então, são diferentes formas de servir. Tem a mais importante? Não tem a mais importante. Tem a que é feito com mais amorosidade. Acho que é isso. O surte mais efeito. Por isso a Com mãe, certeza. sempre que eu penso nessa situação, assim, me vem, lógico, a mãe, como me veio agora, né? E me veio uma das passagens que mais me marcou no Evangelho, né? O óbolo da viúva, se não me falha a memória, assim. Exatamente. O que ela ofereceu? O que ela podia oferecer, né? Ela podia oferecer aquela moedinha. Era só aquilo que ela tinha para oferecer. Mas ela não se isentou da possibilidade de estar servindo, né? E fez diferença, muita diferença, porque não é a quantidade, mas o quanto de amor que é colocado naquilo, né? Então, essa é uma passagem importantíssima da gente rever sempre. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso porque eu não sei fazer isso. Então, essas desculpas que a gente vai arranjando, e todos nós arranjamos, né? Procrastinamos as situações, elas não nos ajudam e não ajudam o nosso parceiro de jornada, né? Que a gente dê a cara para errar e para não fazer talvez o mais correto, mas para enfrentar aquela situação e tentar ser útil. Eu brinco que Santo Agostinho ele fazia um retrospecto do dia dele todas as noites, né? E nós deveríamos, além de fazer isso, perguntar: eu fui útil, né? O que eu fiz durante o meu dia inteiro que foi útil? Útil para mim, mas útil para a coletividade. Isso é outra coisa, né, Simone? A gente começa a pensar em coletividade. A gente pensa muito no umbiguinho da gente. Quando a gente está um pouquinho melhor, a gente pensa no núcleo da gente, né? Mas e na coletividade, né? Que é um dos propósitos, né, do servir mesmo, né? É o se despojar de si. E o que é esse despojar, né? É a gente trabalhar, né, e estar transformando o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo, que são as chagas, né, que a gente são as questões que nos impedem de crescer, né? Então, quando a gente fala desse para que servir, a gente até às vezes acha que está ajudando o outro, né? E a gente está, né? Claro, a gente tem esse propósito, né? Auxiliar aquele que está precisando. Mas o maior benefício do servir é a transformação que ela causa na minha intimidade, né? Porque senão ela não vai cumprir também o seu propósito. Se eu estou servindo para ser reconhecido, para me enaltecer, né? Para mostrar como eu sou bom, né? Como eu sei fazer coisas boas, as coisas já perdem um pouco o sentido, né? Mas quando eu estou servindo com amor, né? Com a verdadeira intenção de aprender e desenvolver esse amor que há em mim, aí ele cumpriu o seu propósito, porque o ato de servir, ele é renovador do espírito, porque ele vai mexer nos sentimentos adoecidos que a gente precisa transformar. Então, no momento em que eu me coloco à disposição do outro,
eu estou abrindo mão de mim. E isso não é uma negligência comigo. Isso é uma caridade comigo também, em que eu posso repensar o verdadeiro sentido da nossa existência aqui. Porque eu estou exercitando a minha humildade. Eu me coloco a serviço do outro. E se a gente for pensar, eu desenvolvo potenciais que talvez eu nem saiba que eu tenho. Né? Quando você estava falando ali de, né, e fazer, às vezes a gente planeja, né? Lá no núcleo tem muito isso, né? Você faz um planejamento, tem que mudar tudo, né? Porque as situações, aliás, na vida da gente, não é? A gente planeja as coisas e no decorrer do caminho a gente tem que mudar, não é? Então esse mudar é essa atenção que eu tenho para com o outro, para que eu possa desenvolver os potenciais que eu trouxe. Porque a gente fala muito nas necessidades, nas dificuldades. Ok, temos muitas dificuldades, necessidades de transformar. Mas os nossos potenciais. E nesse trabalho do servir, do se doar para o outro, eu descubro talentos, né, em mim que às vezes eu nem desconfiava. Lá no núcleo a gente vê muito isso também. Pessoas que chegam, eu queria tanto trabalhar, mas eu não sei. São as melhores voluntárias que tem, não é? Com certeza. Que se descobrem, né, com uma vocação, assim, com uma propensão a se doar, a escutar aquela criança. Às vezes você não tem a ferramenta técnica, né, mas você tem a boa vontade, o amor, a palavra, né, de conforto, que é, na maioria das vezes, o que aquelas crianças precisam. E aí a gente descobre, nesses momentos, tudo de bom que a gente tem em nós, porque a gente tem, né? E às vezes está ali guardadinho, né? Como na parábola dos talentos. Quando a Simone falou de orgulho e humildade, eu lembrei também de uma passagem que nós comentamos aqui, que quando Paulo, na porta de Damasco, vê a luz e ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Um homem orgulhoso como ele era, com todo o poder que ele tinha, todo o conhecimento, né, e ele: o que queres que eu faça? Quantas vezes a gente fez isso, né? Quantas vezes a gente pôs a nossa vontade na frente do que deveria estar acontecendo? Para a gente sempre lembrar, Deus está no comando, né? Nós todos somos servidores, né? Então, também, né, de manhã, quando a gente acordasse, nós deveríamos perguntar: o que queres que eu faça, né? Como eu devo seguir o meu dia, né? Me conduza da melhor forma possível para que eu possa ser bem útil, né? Falando lá do núcleo, né? A gente sempre lembrado, falando do núcleo de novo, porque a gente vai mudando. Você chega com planejamento, e não é que de vez em quando a gente muda. É sempre. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos, e nós, espíritas, sabemos que estamos lidando com outros espíritos que estão no mesmo processo de evolução espiritual que a gente. Então, a gente não está lidando com coisas, com máquinas, a gente está lidando com pessoas que têm sentimentos, emoções, dificuldades, fragilidades. Então, a gente tem que mudar mesmo, porque você foi para dar um conteúdo e, naquele momento, uma das crianças está com algum problema. O que é melhor? Você falar que o rio Amazonas fica no norte do país, ou é você acolher essa criança? Não é? Então, e isso a gente está falando de um núcleo, né, de um pedacinho. Mas a gente imaginar nós como sociedade, a lei da sociedade, né, ela diz bem claro, quando uma pessoa não consegue mais suprir suas necessidades, a sociedade é responsável, né? Então, nós como sociedade, nas leis divinas, se a gente for pegar uma por uma, todas elas falam em servir. Quando falo na lei de adoração, servir a Deus. Quando falo na lei de trabalho, nem precisa falar, né? E todas as outras, de sociedade, de igualdade, todas as leis, lei de amor, né?
todas elas vão falando, somos servidores, estamos à disposição de Deus, o que queres que eu faça, né? Então, eu acho que essa fala de Paulo é uma que marca muita gente, até porque vem de um orgulho muito forte e humildemente, o que queres que eu faça? E fez o que queria, né? Que precisava. Divulgou, talvez, se não tivéssemos Paulos, né? Um Paulo, a gente não estaria falando de Jesus aqui agora. Com né? certeza. É lógico que a gente sabe que outros espíritos estariam sendo preparados para isso. Mas, assim, Paulo, dentro da história, como ela aconteceu, foi fundamental para hoje nós estarmos falando de Jesus, né? Já que vocês enfatizaram esse aspecto, né? Eu posso imaginar que, considerando que Kardec cita N vezes em todo o seu trabalho, em toda a sua obra, que o nosso grande desafio é o orgulho e o egoísmo, eu consigo fazer essa ponte com o servir para trabalhar esses dois grandes? Eu acho que faz todo sentido, né? Porque se o propósito da gente é servir e as nossas chagas, o que mais nos impede disso é o nosso orgulho, é esse contraponto que a gente tem, né? Porque é aquele momento, né, que eu até estava falando, você deixa de pensar um pouquinho em você, né? Mas não por falta de amor, né? Mas por perceber que você não está sozinho nesse mundão, né? Que a gente é mais um. Então, você abre mão da sua individualidade, né? De que tudo foi feito para mim, de que Deus só me ama, de que Deus me esqueceu. A gente tem uma tendência, né, a pensar na gente, com certeza. É até uma questão de autopreservação, né? Mas essa autopreservação, ela foi crescendo de uma forma, né, que acabou se cristalizando nesse egoísmo. Eu quero tudo para mim. E o outro, né? Eu deixo de enxergar, eu deixo de perceber que existe, que tem dores, que tem sofrimento, né? E como tudo isso está ligado às leis divinas, se a gente for pensar, o ser virtuoso, ele é um ser operante, ele não é um ser acomodado, né? Jesus, Paulo, Chico, quantos exemplos de servidores que a gente tem, quantos exemplos de humildade, né? Se a gente for falar de Chico aqui, né? Que orgulho que tinha esse espírito, né? Que egoísmo que ele tinha. Por quê? Porque ele servia do acordar ao dormir, não é? Não sei se eu estou enganada. Eu não consigo pensar em Chico sem imaginar ele servindo a alguém. Não é verdade? Foi a vida doando. E esse é um estímulo para a gente, né? Porque se a gente for pensar, Deus é o maior servidor do universo, não é? Tem uma frase nos evangelhos que fala isso. Jesus fala, o meu pai serve, trabalha ainda e eu trabalho ainda. Ele é o governador, né? Quer dizer, o preguiçoso não tem vez, né? Não, porque essa é uma característica do servidor, do servo de Deus, né? É diferente da tarefa que eu estava falando. A nossa tarefa, a gente cumpre com início, meio e fim, né? O espírito, o ser virtuoso, o espírito elevado, né? O espírito perfeito, ele não para de servir. Né? Ele não quer saber, já ajudei ali o Ricardo, acabou, não preciso fazer. Não é isso. Já bati uma foto. Isso, entendeu? Ele não cessa, né? Enquanto tiver alguém precisando de ajuda, ele não para. E tem sempre alguém precisando de ajuda. Né? Então, assim, é o nosso exercício diário, né? Porque a gente para de ficar fechado no nosso mundinho, né?
a gente percebe que a vida é muito maior e o ato de servir, ele nos coloca muito mais próximo de Deus, né? Porque ele nos faz co-criadores desse Pai. Porque é a gente que está construindo, não é? A gente que está construindo esse planeta, a gente que está construindo todo esse caminho a ser percorrido. Estamos juntos, né? A gente fala tanto que é um mundo de amor e paz, né? Principalmente nas datas aí, final de ano, Natal, né? Ai, muita paz, muito amor, né? Devíamos nos perguntar sempre, né? Qual que é a contribuição que eu dou para esse amor e para essa paz, né? Só para o meu mundinho, né? Pequenininho, né? É muito pouco, né? A gente não foi criado para tão pouco, né? E se a gente está nessa escola de aprendizado, a gente tem que exercitar isso. A gente tem que arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas. Ah, mas eu não sei fazer isso. Que oportunidade, Ricardo. Que oportunidade de aprender isso, né? Você imagina, eu estou aqui ouvindo, né? Estamos falando de orgulho e humildade. Eu me lembrei logo quando você falou do Chico. Né? Chico, 400 e tantos livros escritos e aquele filme que, né, da história do julgamento, né, de um garoto que por acidente assassinou outro, e o Chico diz assim: eu sou só um carteiro, as cartas chegam e eu entrego. Quantos teriam humildade para dizer isso? Para dizer, não, eu escrevi, eu sou bacana, olha só, sou chique, né? E também me veio, também não posso deixar passar na cabeça rápido, assim, né? Falando do egoísta, já que nós fizemos o contraponto do orgulhoso e do egoísta. Para quem não leu, eu recomendo demais O Céu e o Inferno. São vários depoimentos da segunda parte de espíritos que fizeram a passagem e como foi essa passagem. E um dos espíritos que dá um depoimento desse era um egoísta. É um de nós. Com certeza, se não somos agora, já fomos. E talvez a gente possa persistir por mais algum tempo. Mas ele conta que ele ficou vagando pelo umbral sozinho, anos, até encontrar alguém, para valorizar a presença de alguém perto dele, para poder compartilhar, se ajudar, estamos juntos, de verdade, né? E aí eu pergunto a vocês, assim, essa questão do servir, né? A gente falou dinheirinho, né? A gente sempre vem na cabeça, né? A primeira coisa que vem na cabeça é o dinheiro, né? A gente sabe que tem outras formas importantes de contribuir, né? Ouvir seria uma delas. Acho que nos dias de hoje é mais importante, né, Simone? A escuta, né? A gente ter um tempinho para ouvir os outros. E quando a gente fala em escuta, gente, não é aquela escuta que a pessoa está falando com a gente e a gente já está dando. Não, mas se fosse eu, teria feito assim, você fez errado, você devia ter feito assim não vai dar certo. Isso não é escutar. Escutar é deixar a pessoa falar o que ela está sentindo, quais são as dificuldades dela, as angústias, né? E ser ouvido mesmo, porque quando a pessoa está falando tudo o que ela está sentindo, ela consegue ir elaborando também soluções para ela e percebendo. Se ela está passando por alguma angústia, ela sabe que em algum momento houve algum ato falho, mas nada vai ser para sempre, né? Então, que vai poder ser consertado. Então, ouvir a pessoa. Essa pessoa ela vai se sentir importante, ela vai saber que ela tem valor, apesar de qualquer coisa. Estou falando errado, sei que... Não, falando certíssimo. E eu me lembrei aqui de Rubem Alves, né, que falava sempre que... Escutatória, né? A gente precisava de cursos de escutatória, né, porque a gente tem formação de palestrantes, explanação, né, tem até um termo específico, eu não sei. Oratória, Carlão, né, cursos de oratória. Então, falar, todo mundo, né, quer aprender, quer melhorar, blá, 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 mas o escutatório é mais difícil, né? Porque a gente se coloca no lugar de ouvir, né? De olhar, de servir, né?
quando a gente a serviço do outro, né? Se a gente for pensar, né? E a gente às vezes tem uma ideia de que é de menor valia, né? Eu servir alguém. Às vezes vamos pensar numa coisa assim, servir o jantar, né? Porque às vezes você fez uma comida, né? Com carinho, com amor, você vai lá, serve, né? Isso não é menor, não é pequeno, não é ruim, né? E a gente tem às vezes essa dificuldade, né? De fazer um trabalho para o outro, seja ele qual for, né? É o que você estava falando, né, Anete? Não tem mais ou menos importante, porque quando você também se coloca a serviço desse outro, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a gente percebe que não está sozinho, né? Porque às vezes a gente se sente aquele filho, assim, né? O mais sofredor do mundo, né? Só eu que sofro, ninguém mais, né? O universo conspira a meu favor. E quando você se coloca à disposição do outro, começa a ouvir as dores do outro, né? Ainda que não possa fazer muita coisa, porque a gente tem nossos limites, né? Às vezes eu não posso, eu não tenho como ajudar, né? Mas eu posso ali estar ouvindo aquela dor. Então, além de auxiliar, vai me auxiliar, né? Porque o servir tem essa capacidade, né? É a transformação vibratória. Ela repercute no meu perispírito, né? Tá lá, Emmanuel fala isso, né? É uma transformação perispiritual. A gente, né, já parou para pensar isso, né? Eu acho que a Andréia uma vez falou, né, do Chico, né? Quando uma senhorinha veio falar com ele, não foi? Foi. E ele estava apressado, né, Chico, né, imagina, estava apressado, não quis dar muita atenção para ela, né, e Emmanuel, né, automaticamente aparece, fala, volta e escuta, né, e ele, lógico, muito obediente, disciplinado, faz, né, e depois, quando ele realmente segue o caminho dele, né, Emmanuel chama a atenção dele, olha a vibração, né, a onda, de luz, né? o facho de luz que está indo na sua direção, né? Então é a questão da gratidão, né? Eu acho que todos nós aqui já fomos capazes, né, de auxiliar, de servir alguém, né? E a gente sabe o quanto isso contamina, né? Assim, né, é uma alegria, é uma sensação de bem-estar, né, que a gente muitas vezes só não consegue prolongar, né? Ela vem e passa, Ela chega, né? vai chegar um ponto que vai virar rotina, né? Que esse seria o ideal, e contagia, né? Que uns vão vendo a alegria que você fica, porque o espírita a gente não sai por aí fazendo propaganda, né? E como que a gente pode falar das maravilhas desse entendimento que a gente começa a conquistar? Com o exemplo da gente, né? Então, se a gente sair por aí dando exemplo, sem aparecer, né? Sem fazer alarde. Se a gente for aí fazendo, outras pessoas vão ficar contaminadas, porque é muito saboroso isso. Voltando um pouquinho no orgulho que você falou e na humildade, disse que Madre Teresa estava cuidando de um leproso e um senhor chegou para ela e falou assim: eu não faria esse serviço por dinheiro no mundo nenhum. Ela falou: nem eu, né? Ela não faria por dinheiro nenhum, porque ela fez só por amor, né? Olha que lindo quando a gente chegar nisso, né? E outras atitudes que a gente sabe que vou até chamar eles de missionários, né? Porque eles nos dão tanto exemplos, né? Se a gente fosse observando e tentando vivenciar o que eles vivenciaram, né? Cada situação. Tem uma outra historinha também, que não sei contar direito, mas que uma pessoa foi visitar um monge e tinha aquela caminha simples, como era do Chico também, né? Aquela coisinha assim. Ele falou assim: ué, mas cadê as suas coisas? Essas coisas. Ele falou assim: não, as minhas coisas são essas. E as suas? Não, eu estou aqui só de passagem. Eu também estou aqui só de passagem, né? Entendeu? Então, assim, a gente está aqui só de passagem.
Mas essa passagem nossa é uma passagem para aprendizado, né? Para que a gente aproveite cada minuto. Chico Xavier também perguntou para a espiritualidade, quando estivermos no outro plano, qual vai ser a maior dificuldade, o maior erro que a gente cometeu? A perda de tempo, o tempo gasto à toa, né? Então, vamos usar esse tempo que a gente tem aqui, porque tem muitos espíritos querendo reencarnar, da melhor forma possível, para que seja o mais produtivo, né? Que faça a diferença na vida dos outros. Que a gente contribua, né, para a sociedade. E tem uma outra historinha também sobre orgulho, né? Historinha não, uma frase só que fala assim, que quando a gente fizer a passagem, nem a roupa que a gente vai ser enterrado é a gente que escolhe. Né? Então, para que tanto orgulho, né? Da gente se dispondo desse orgulho, né? Além de todas as coisas que a gente tem que não são tão necessárias, que a gente vai dispondo desse orgulho, né? Não escolhendo tarefa, né? A tarefa que surgir foi porque estava no nosso caminho e a gente deveria aceitá-la e enfrentar, mesmo que a gente não tenha ainda a capacidade de fazer o melhor trabalho, mas tentar, né? Se colocar à disposição. Eu até arremataria isso, né? Como vocês comentaram, às vezes a pessoa chega no núcleo, mas eu não sei fazer nada. Se você não souber fazer nada de verdade, mesmo, nada, ouvir você pode. Já fez. Quanta gente só não está esperando alguém para ouvir um desabafo, né? Você contribuindo com ela, né? Mas não é fácil ouvir não, né? Não é fácil, mas não existe ninguém que não saiba fazer nada, né, Luiz? Exato. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, né? Eu não sei fazer nada. Você sabe picar banana? Sabe? Então, você sabe passar manteiga no pão? Você sabe fazer lanche, né? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, né? Não existe isso, né? Tenho um amigo médium que estuda bastante, que ele diz que o que ele mais gosta de fazer é lavar a louça da turma da sopa. Eu falei, como assim? Nunca vi ninguém que gostasse de lavar louça. Eu gosto porque é a única coisa que eu sei fazer ali naquele grupo. Eu não sei fritar um ovo, então eu lavo a louça. Aquilo me dá alegria, me integra no grupo, eu estou contribuindo. E outra coisa que você falou agora, me integra no grupo, né? Olha, isso é outra grande possibilidade, né? Da gente estar servindo e, ao mesmo tempo, fazendo grandes amigos, fazendo parte da sociedade como um ser ativo, né, da sociedade, não um parasita. E, de novo, ser útil, né? Que coisa legal. E aprendendo, né? A gente tem a possibilidade, não sei fazer, mas vou aprender, né? Mas eu não tenho muita habilidade para isso, então vou aprender outra coisa, né? Exato. Porque o servir se dá nos relacionamentos, né? Exato. E a gente está aqui para se relacionar, né? Tanto que a gente não reencarna lá no Alto do Tibete, isolado, né? O nosso grande desafio é esse, né? Aprender a se relacionar, respeitar o outro, né? Perdoar o outro. E o servir é um grande exercício, né? Esse exemplo que você falou é um belo exemplo, né? Você fala, lavar a louça, né? E aí você fala, eu fiquei imaginando a alegria, né? Que não deve ser uma loucinha que nem a lá de casa, deve ser uma big de uma louça, né? E quem lava a louça sabe que não é qualquer coisa. Então, assim, mas você vê, né? Como ele descobriu, né? Um talento, uma potência ali em que ele pode se doar muito facilmente, né? E naquele momento ele é ali, está à disposição daqueles, né? Mais um prato, mais um prato, mais um prato, né? E aquilo não deve acabar, né? Então, assim, todo mundo é capaz mesmo. E quando você estava falando também dessa questão do se relacionar, eu me lembrei da chamada, né, que você colocou lá, que você fala da competitividade, né, num mundo extremamente competitivo que a gente vive, né, aonde cabe o servir, né, porque essa competitividade vai te fechando para o mundo, né, vai voltando mais ainda esse olhar para mim, né? Porque se eu tenho que ser melhor, eu não posso mostrar o que eu faço, eu não posso mostrar no que eu sou bom, né? Eu tenho que, muitas vezes, até passar por cima do outro, né? Então, assim, é um contraponto,
né? É um contraponto excelente, porque a partir do momento em que você começa a servir, isso não vai ter mais importância nenhuma. Porque eu não estou aqui para ser melhor que ele, eu estou aqui para ser melhor do que eu fui até agora. Esse né? é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, não tem outro objetivo, esquece, é perda de tempo, né? Eu querer ser melhor que ela, querer fazer o que o outro faz, que talvez eu não tenha aquela aptidão ou aquele talento. Eu tenho que olhar para mim e descobrir aonde que eu posso servir. É aqui, fazendo isso, varrendo o chão, trabalhando no mediúnico, ajudando no cafezinho, seja onde for. A gente é tão único, né? E as nossas necessidades, né? E todo Cada um mundo a é sua. importante, né? Sim. Todo mundo, a gente No centro sabe cirúrgico, disso. se ninguém fizer a limpeza, como é que vai fazer, né? Nossa, imagina só, quem se lembra, um tempo atrás, Nápoles, que não tinha coleta de lixo, o caos que virou a cidade. E a gente nem olha. Alguém aqui cumprimenta o Gari, que quando está fazendo a sua caminhada? Eu também. Ela levantou logo. Que bom que somos espíritas, porque eles estão fazendo um trabalho que nós precisamos, a comunidade precisa. E eles nem um cumprimento às vezes recebem. É verdade. Né? E você vê, é isso que faz a diferença, São os né? invisíveis, né? Os invisíveis, exatamente. Interessante porque eu fiquei imaginando, será que alguém perguntaria, quando nós fizemos a passagem assim, você foi melhor do que fulano? Então, Você foi o presidente, conseguiu ser o presidente da empresa, ou como que foi? é a tal história, o que que você trouxe com você, né? Ou vão te perguntar, o que que você aprendeu nessa encarnação? Então, e não vão nem te perguntar a quem você serviu, mas o que você construiu com esse trabalho, né? Porque é o que eu estou construindo nesse ato de servir, né? A minha generosidade, a minha benevolência, a minha paciência. O servir dá espaço, né? Para que eu possa, né? Ter paciência para escutar, para ensinar a fazer isso, para, né, entender o outro, para não criticar. Olha aí, todo mundo é capaz de fazer isso, né? De não julgar. É sim, é um ato de servir, porque eu estou levando, né, estou expandindo esse amor que há em mim. Então, assim, é isso, e que ninguém vai perguntar para a gente, é a gente que vai, né, se questionar, vai cair a nossa fichinha, Vai ficar né? com vergonha, né? O que eu agreguei aí nessa minha existência? Com certeza a gente vai ter ganhos. Só podia ter feito Né? tanto. E a gente fica protelando, né? Então, assim, é agora, né? As oportunidades estão aí, nunca vai faltar espaço para isso, né? Então, a gente não precisa mais protelar, a gente não precisa querer salvar o mundo, mas a gente pode, ali no nosso entorno, fazer aquilo que é possível, né? Fazer aquilo que não é nem que é possível, né? Que está ao nosso alcance, né? Porque a gente deve sempre se esforçar um pouquinho mais do que é possível. O possível já está garantido, né? Porque as novas experiências vão trazer novas memórias para mim. Então, na E ver próxima... as coisas de outro jeito, né, Simone? Porque às vezes a gente está acostumada eu já faço bastante, eu faço isso. Quando você abre um pouquinho mais, assim, você vai vendo outras possibilidades e vai aprendendo tanto, né? Eu acho que é bem isso aí mesmo. Fazer diferente, né? Porque a gente repete aquilo que a gente já conhece. E não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para aprender, né? Para desenvolver, né? E construir essas novas memórias, para que numa próxima situação eu tenha esse recurso dentro de mim. Eu não preciso mais agir do jeito que eu agia. Eu agora já sei fazer diferente. É que nem sempre a gente resgata isso, né? É verdade. Mas a gente está Dá no uma escorregada, no processo, né? Isso que é importante. Vocês tinham me comentado alguma coisa a respeito de Zaqueu. Eu queria ouvir muito. É porque, assim, no Boa Nova, né, me chama muita atenção, porque o título do capítulo que fala sobre Zaqueu é o servo bom, né?
E ele tem toda aquela história, né, do cobrador de impostos, né? Ele tinha muitos recursos. Os discípulos criticaram Jesus, né, por querer ir compartilhar a refeição, a hospedagem na casa dele, né? E ele é um grande exemplo para a gente de que o problema não é ter recurso, né? O problema não é eu ter o recurso material, é o que eu faço com ele, né? Porque a partir daquele momento que ele percebe o direcionamento que ele pode fazer com aquele dinheiro, né? Porque na realidade ele cumpriu uma função e ele sempre achou que estava tudo ok. Né? Mas ele começa a ouvir Jesus, né? Falar sobre Jesus, e isso desperta nele, que é como na gente, eu fico imaginando, né? Quem aqui, né, não gostaria de se encontrar, né, frente a frente, né, de realmente, imagina aquela vibração, né? E ele fica enlouquecido, né? E é muito interessante quando ele coloca, né? Eu sempre achei interessante porque por que fica falando da baixa estatura de Zaqueu? E não é porque eu tenho uma baixa estatura, um complexo meu, é porque me chamava, falei, mas como assim, né? Por que é importante isso, né? Ele subir numa árvore para ver Jesus, não podia ter, mas faz todo sentido, porque ele está falando da pequenez daquele espírito. E que não é feio, né? Porque nós também somos pequenos perto de Jesus. Então ele coloca Zaqueu no lugar dele. Né? E para chegar e ver, né, enxergar Jesus, o que ele faz? Sobe numa figueira. Então ele se eleva. Ai, que bonito, né? Ele se eleva e a gente também pode fazer isso. E não precisa subir numa figueira. Né? A gente se eleva como? Renovando os nossos sentimentos, né? Reforma íntima. E se aproximando daqueles ensinamentos, tentando executar aquilo que Jesus falou. Porque ouvir de Jesus, a gente está ouvindo há 2000 anos, né? Então, a gente já se encantou como Zaqueu, né? A gente já está apaixonado e a gente quer muito encontrar com Jesus. Então, vamos correr, porque a gente pode encontrar com Ele, né? Só depende da gente. Não tem nada nos impedindo, né? Deus não fez isso. Deus não vai fazer um processo seletivo. Você vai, você não, você... Não é isso, depende de nós. Dessa construção íntima que a gente fala do reino de Deus, é isso. Ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Não é Jesus que vai pegar na minha mão, olha, chegou aqui. Não é isso que ele quis dizer, né? Para fazer o que eu faço. É isso. É simples, né? Então, Ricardo. digamos que é simples, mas não é fácil. É complexo, né? Então, essa frase está melhor. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. E a gente vai percebendo, como comentou de Zaqueu, que no Evangelho inteirinho, em todos os anos que Jesus pregou, o tempo todo ele foi falando de servir. Não com a palavra servir, né? Mas quando ele fala do bom samaritano, que exemplo que ele nos dá ali, né? É servir sem cobrar nada, sem Perguntar quem é. sem perguntar quem é, sem deixar recados, né? Fala assim, não, ó, foi o fulano de tal que fez isso. E assim, a gente nem sabe quem era, né? Agora, passou ali, passou sacerdote, passou doutor da lei, e nenhum deles ajudou, nenhum deles serviu. É servir desinteressadamente, é servir a todos e a tudo, sem perguntar por quê, né? É fazer o seu papel de servidor de Deus a qualquer momento, em qualquer hora, com qualquer pessoa, né? Como é difícil isso, né? A gente lembra no livro Nosso Lar, no filme, né? Quem viu o filme, quem leu o livro, que André Luiz, ele era um médico. E quando ele foi resgatado do umbral, que ele foi lá e que falaram que todo mundo trabalhava, né? Porque lá todo mundo trabalha. Eu lembro da minha avó falando assim, não vejo a hora de morrer para descansar. Coitada, né? Ela não sabe que não é assim, não sabia, né? Hoje ela já deve estar trabalhando muito. E ele falou, tá bom, já quero trabalhar, sou médico, né? Baixa a bola, né? Então vai varrer, vai cuidar da limpeza. E qual o desmérito disso? Nenhum.
Mas a gente não pode ficar escolhendo também, né? Isso eu sirvo, isso eu não sirvo, isso eu vou fazer agora, isso eu não vou fazer agora. Né? Posso pegar um gancho aí? Opa! Eu não aguento. Aí, então, eu posso pensar que essa história do samaritano foi uma prova? Que, se a gente pensar que nada é por acaso, o bandido veio, assaltou, judiou do cara lá, e passaram um sacerdote, passou um doutor da lei, foram reprovados na prova. Posso pensar isso, não? Porque o que vale não é o título que tem, né? Sacerdote, médico, doutor da lei, presidente, executivo, não é isso que vale. É o quanto de amor tem dentro dele e o quanto que ele já tem de aprendizado adquirido, né? Ele não fez para aparecer, não tinha ninguém em volta dele, né? Ele fez porque era uma coisa de dentro dele para fora, para servir mesmo, sem cobrança nenhuma, né? Isso é o mais bonito, né, Luiz? Só assim, para quem... Eu não sabia o que era o samaritano, eu não era ligado, né? Samaritano era meio que desprezado, assim, sim. né? Um ser inferior, né? E eu acho que ele passou na prova. E talvez a gente não esteja atento às provas que nos passam à frente, né? Quantas que a gente já pulou essa, não, né? Quantas vezes a gente já não ficou de recuperação aí? Será que nós vamos passar? O bom é que as oportunidades vão sempre aparecer, né? E eu acho que é uma bela analogia mesmo com a nossa vida, né? Eles tiveram as oportunidades e, infelizmente, não aproveitaram, né? E a gente faz isso também com a nossa vida, mas ok, né? Virão outras, né? A gente só vai retardar, né? Um crescimento que já poderia estar ali. Mas, como Deus é justo, né, generoso, misericordioso e tudo que a gente sabe, bom, né? A gente vai ter, né? E como a gente está tão, né, assim, buscando cada vez mais lucidez para a nossa vida, né? Graças a Deus a gente vai estar mais atento e aproveitar cada vez mais as oportunidades, né? Até porque, como você falou no início, né, Anete, ninguém veio a passeio, né? E a lei do trabalho, ela é implacável, né? Ela nos chama, né? Não tem como. É o trabalho com o outro, é o trabalho íntimo, é trabalhar. Não tem outro jeito de avançar, né? Não tem. E o servir, ele é uma alavanca para esse progresso. É a né? base. Vou pegar um ganchinho aí e falar de outra passagem do Evangelho que fala da parábola dos talentos, né? Você já comentou 2 vezes em talentos. Foram dados a todos nós muitos talentos e muitos dons, né? E quanto uso que a gente faz deles, né? E na parábola ele fala, ele deu talentos para 3 trabalhadores, 2 trabalharam e multiplicaram, e um deles enterrou o talento. E a gente fica se perguntando sempre nas nossas reflexões, quantos talentos nós já enterramos, né? Quantas possibilidades nós já tivemos de aprendizado e de crescimento espiritual, e nós desdenhamos, né? Ou porque isso não serve para mim, agora não é o momento, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu vou me voluntariar, depois eu vou servir, eu estou bem aqui dentro da minha casa, confortável, né? Então, a gente precisa prestar atenção nesses talentos todos que nos foram dados, na misericórdia de Deus, que foi nos dados muitos talentos, e que a gente vai desperdiçando, enterrando todos eles. Que a gente preste mais atenção, né, para usá-los da forma mais adequada, para a gente multiplicar, né, e colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo todos os dias, né? Com certeza. Nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento aí dessa nossa conversa. Eu acho que só completando o que a Anete falou da parábola dos talentos, né? Que na realidade, se Deus é justo, ninguém vem aqui sem talento, né? A gente não tem como não ter nada a agregar e a oferecer a ninguém, né? Então que a gente possa pensar nisso e começar a descobrir e a transbordar esses talentos dentro de nós, né? Porque o servir está a nosso favor.
a favor do nosso progresso, da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. Então, assim, só depende de nós, mas a gente também não está sozinho, né? E quando a gente se sentir enfraquecido, desanimado, a gente pode se lembrar desses exemplos, né? Desses estímulos e pedir para os nossos anjos guardiões, para os nossos mentores, né? Que nos auxiliem nessa tarefa tão difícil, né? Que é olhar para nós mesmos com toda sinceridade e honestidade e descobrir realmente aquilo que a gente precisa desenvolver. Porque não tem outro propósito nessa vida, né? A não ser desenvolver e crescer a nós mesmos, né? Transformando aquilo que a gente precisa transformar. Bom, eu vou começar com a pergunta, com o título da nossa conversa, né? Para que servir? É o propósito da nossa existência aqui da Terra, né? Então, que a gente sirva da melhor forma possível, a tudo e a todos novamente, e com a maior amorosidade possível, né? Com a maior boa vontade, acionando sempre a vontade, para que seja aquilo feito de acordo com a necessidade do outro, não de acordo com o que eu gostaria, com o que eu acho certo, com a necessidade do outro, né? Para auxiliar verdadeiramente, né? Não só superficialmente. E que a gente se pergunte se estamos sendo úteis, se estamos usando nossos talentos, se nós agiríamos como o servidor da parábola do samaritano, e assim, como disse a Simone, a gente tem muitos exemplos, tanto no Evangelho, em todas as falas de Jesus, em todos os exemplos que ele deu, mas também desses missionários, né? Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa e, acima de tudo, Jesus, né? Que vieram aqui mesmo para nos ensinar, para nos mostrar na prática como agir. Então, foi assim muito gostoso estar com vocês, falando de um assunto tão amplo, né, Simone? Tão importante, né, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, foi muito gostoso, viu, Simone? Muito obrigada, muito obrigada. Ô, Luísa, deixa eu só, me lembrei que falando de Zaqueu, né, que a gente estava falando do espírito elevado que não para, né, não quer deixar de servir, e a espiritualidade nos conta, né, que Zaqueu é Bezerra de Menezes, né? Então, até hoje ele está aí trabalhando. E muito, então, né? Você vê, né, sempre é tempo, né? Com certeza. Acho que Zaqueu traz uma marca, pelo menos no Boa Nova a gente pega isso, né? Ele fazia isso com alegria, né? Com dedicação. E é com alegria que a gente diz que o nosso próximo encontro vai ser no dia 17 de maio, aqui no salão, às 20 horas. Não será gravado, vai ser só presencial, com o nosso companheiro Fausto, falando sobre o sono e os sonhos na visão espírita. Eu não perderia. Ele tem sonhado muito. E tem muita coisa para contar para a gente. Ele tem bastante conhecimento. Não percam a oportunidade, estejam conosco. Eu agradeço de coração as duas queridas de coração, de verdade, por estarem aqui compartilhando. A todos vocês que se dispuseram a sair de casa, vir até aqui para ouvir as nossas amigas, aos que não puderam vir, mas estão em casa nos assistindo, gratidão a todos. Gratidão. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. Que assim seja. Gratidão.